Ao voltar para casa, para surpreender a mãe no aniversário, um empresário flagra a noiva maltratando cruelmente a mulher que o criou com sacrifício. A máscara da perfeição cai, revelando um passado de abusos e um elo sombrio entre duas famílias. Agora, ele precisa agir com coragem para defender sua honra, mesmo que isso custe tudo o que construiu. O sol de fim de tarde dourava os vidros espelhados dos arranha-céus de Balneário Camboriú. O mar cintilava, como se milhares de diamantes flutuassem sobre as ondas suaves que banhavam a orla. No 23º andar do edifício Mirage, um dos condomínios mais exclusivos da Praia Central, Renato Meireles observava a cidade do alto da janela panorâmica de seu escritório. Aos 38 anos, era o presidente da Meireles Construções, uma das construtoras mais respeitadas de Santa Catarina. Renato consultou o relógio e sorriu. Eram apenas 4 da tarde, e já havia encerrado todas as pendências do dia. Pegou o celular e desligou as notificações. Hoje era um dia especial. O aniversário de 68 anos de sua mãe, Dona Cida. Em uma floricultura elegante próxima ao escritório, escolheu pessoalmente um arranjo com orquídeas roxas, as favoritas dela. Para entrega imediata? Perguntou a atendente. Não vou levar comigo. Quero fazer uma surpresa, respondeu Renato com um sorriso. O motorista do empresário estranhou quando ele dispensou seus serviços aquele fim de tarde. Renato queria fazer tudo diferente. Pegou seu próprio carro, um sedã importado que raramente dirigia, e seguiu pela Avenida Atlântica, em direção à mansão onde morava com a mãe e a noiva, Beatriz Vilela. Beatriz, de 32 anos, era o que muitos chamariam de o pacote completo. Arquiteta renomada, tinha um rosto que já havia estampado capas de revistas locais de arquitetura e decoração, além de uma inteligência afiada e presença marcante em eventos sociais. O casal, que se conhecera durante o projeto de expansão da construtora há 2 anos, estava com o casamento marcado para dali a 3 meses. Em uma cerimônia que prometia ser o evento do ano na alta sociedade catarinense. Ao estacionar discretamente em frente à mansão, Renato decidiu entrar pela porta lateral do jardim, com as chaves que sempre carregava. Queria surpreender sua mãe. Talvez pegá-la tomando chá na varanda, como costumava fazer nas tardes de quinta-feira. Caminhou entre as palmeiras do extenso jardim, com o buquê nas mãos e o coração leve. Dona Cida Meireles não tinha o perfil que se esperaria da mãe de um empresário daquele porte. Era uma mulher simples, que ainda mantinha os hábitos de quando vivia no interior do Paraná. Após a partida de seu marido, quando Renato tinha apenas 12 anos, ela havia se dedicado a garantir que o filho tivesse educação de qualidade, trabalhando como costureira em uma confecção. Mesmo após o sucesso do filho, que insistia que ela desfrutasse de conforto, Dona Cida mantinha-se discreta, preferindo ajudar nos trabalhos domésticos a contratar mais funcionários. A única extravagância que aceitara fora Zélia, a governanta que há 15 anos cuidava da casa, e tornara-se quase parte da família. Ao se aproximar da porta de vidro que dava acesso à sala de estar, Renato ouviu vozes alteradas. Estacou, confuso. Reconheceu imediatamente o tom de Beatriz, mas nunca a ouvira falar daquela maneira. Entreabriu a porta silenciosamente, e o que viu congelou seu sangue. A senhora não consegue fazer nada direito? Olha essa mancha na minha blusa de seda. Quantas vezes preciso explicar que não é para tocar nas minhas coisas? Vociferava Beatriz em pé de costas para a porta onde Renato estava. À sua frente, sentada em uma poltrona com as mãos trêmulas, Dona Cida parecia diminuta, encolhida como um passarinho assustado. Desculpe, minha filha, eu só queria ajudar. Como vi a blusa no chão do banheiro, pensei... Não pense, cortou Beatriz. A senhora mal consegue cuidar de si mesma com essa perna problemática, quanto mais das minhas roupas de marca. Beatriz respirou fundo, ajustando a postura como se tentasse se controlar. Sabe o que mais me irrita? Essa sua mania de viver se metendo nos meus assuntos, sempre com essa carinha de santa. Não me admira que seu filho seja tão controlador. Aprendeu com a mestra. Dona Cida levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala. Beatriz, nunca foi minha intenção... Com um movimento brusco, Beatriz empurrou levemente o braço da senhora, fazendo com que a bengala escorregasse e caísse. Dona Cida desequilibrou-se, quase indo ao chão, sendo amparada no último instante por Zélia, que entrou rapidamente na sala.
Dona Beatriz, a governanta exclamou amparando a idosa. Por favor, não se meta, Zélia, respondeu Beatriz secamente. Você já devia ter ensinado à sua amiguinha que lugar de sogra é no cantinho dela, quietinha. Foi nesse momento que Renato deixou as orquídeas caírem no chão. O barulho fez as 3 mulheres virarem-se em sua direção. O rosto de Beatriz transformou-se instantaneamente. O semblante cruel deu lugar a uma expressão de surpresa que rapidamente se converteu em um sorriso afetuoso. Amor! Que surpresa maravilhosa! Sua voz agora era melódica e doce. Estávamos justamente preparando uma... Chega, Beatriz. A voz de Renato saiu baixa, mas carregada de uma fúria contida que silenciou o ambiente. Já eu vi tudo. Beatriz empalideceu. Seus olhos verdes, sempre tão seguros, agora vagavam pelo espaço como se buscassem uma saída de emergência. Não sei o que você pensa que viu, mas eu estava apenas... Eu ouvi cada palavra. Renato caminhou em direção à mãe, ramparando-a pelo braço e recolhendo sua bengala. Mãe, a senhora está bem? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Dona Cida, com os olhos marejados, não conseguia encarar o filho. Zélia, porém, adiantou-se. Senhor Renato, isso já vem acontecendo há meses. Sua mãe me pediu que não contasse. Ela não queria estragar sua felicidade. Isso é um absurdo, exclamou Beatriz, recuperando a compostura. Essa empregada está inventando histórias, e sua mãe, coitada, já está confusa com a idade. Confusa? Renato virou-se para Beatriz com um olhar que a fez recuar. Minha mãe tem mais lucidez no dedinho do que você em todo esse corpo cheio de falsidade. Beatriz mudou de estratégia. Seus olhos encheram-se de lágrimas e sua voz embargou-se. Amor, você não entende. A pressão do casamento, as exigências da empresa. Às vezes eu me descontrolo, mas nunca faria mal à sua mãe intencionalmente. Não me chame de amor, cortou Renato implacável. O que eu vi não foi um descontrole momentâneo. Foi crueldade, frieza. E pior, ouvi você falando como se isso fosse rotina. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Quero você fora desta casa agora. Você não pode estar falando sério. Vamos nos casar em 3 meses. Não, não vamos. Renato apertou carinhosamente a mão da mãe. O casamento está cancelado. Você vai se arrepender disso, Renato. Ninguém termina comigo desse jeito. Os olhos de Beatriz, antes lacrimosos, agora faiscavam. Você não sabe do que sou capaz. É justamente por começar a descobrir do que você é capaz que estou terminando tudo. Agora saia da minha casa antes que eu esqueça a educação que minha mãe me deu. Beatriz olhou para os 3 como uma fera acuada. Por fim, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Isso não vai ficar assim. Quando a porta bateu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Dona Cida desabou em lágrimas nos braços do filho. Perdão, meu filho. Eu não queria que você descobrisse assim. Não queria acabar com sua felicidade. Renato abraçou a mãe com força, sentindo uma mistura de raiva, culpa e dor que mal conseguia processar. Como não havia percebido antes. Como fora tão cego. A única coisa que a senhora precisa me perdoar é por ter trazido essa víbora para nossa casa. Ele sussurrou, beijando a testa da mãe. Mas isso acabou. O que Renato não sabia era que aquela cena no elegante apartamento à beira-mar era apenas o início de uma tempestade que ameaçaria não apenas seu coração, mas tudo o que ele havia construído. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A manhã seguinte trouxe o céu cinzento de inverno sobre Balneário Camboriú, como se a natureza espelhasse o clima dentro da mansão dos Meireles. Renato não conseguira dormir. Passara a madrugada refletindo sobre os últimos 2 anos, tentando identificar sinais que pudessem ter antecipado a revelação da verdadeira face de Beatriz. Pequenos detalhes antes ignorados agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça sombrio. Ao descer para a cozinha, encontrou Zélia preparando um café da manhã reforçado. A governanta sempre fora um pilar silencioso da família, mas agora Renato percebia que seu papel havia sido muito maior do que imaginava. Zélia, há quanto tempo exatamente isso vinha acontecendo? Renato perguntou sentando-se à mesa. A senhora de cabelos grisalhos
suspirou antes de responder. Começou com pequenas coisas, logo depois que ela se mudou para cá. Comentários maldosos, olhares de desprezo quando o senhor não estava por perto. Dona Cida fingia não perceber. Dizia que era impressão minha. Zélia serviu o café. Então, há uns 4 meses peguei Dona Beatriz gritando com sua mãe porque ela havia mexido em algumas decorações da sala. A partir daí foi piorando. E minha mãe nunca quis me contar. Ela dizia que você estava tão feliz, tão realizado que não queria estragar isso. Zélia sentou-se diante dele, quebrando o protocolo da funcionária discreta pela primeira vez em 15 anos. Ontem não foi a primeira vez que Dona Beatriz derrubou a bengala da sua mãe. Na semana passada aconteceu no jardim. Felizmente eu estava por perto. Renato cobriu o rosto com as mãos. Como pude ser tão cego? Ela era muito habilidosa, patrão. Na sua frente era a noiva perfeita. Tratava Dona Cida como uma rainha. O celular de Renato tocou, interrompendo a conversa. Era Paulo Monteiro, seu melhor amigo e diretor financeiro da construtora. Você já viu o portal Vale News hoje? Perguntou Paulo sem cumprimentos. Não, por quê? Acho melhor você dar uma olhada. E se prepare. Renato desligou e imediatamente acessou o site de notícias mais popular da região. A manchete o atingiu como um soco. Empresário cancela casamento de 2 milhões às vésperas da cerimônia. Fontes próximas apontam caso extraconjugal. Meu Deus, murmurou Renato, lendo rapidamente o texto que insinuava que ele havia traído Beatriz e usado a mãe como desculpa para romper o relacionamento. Mal teve tempo de processar a informação quando seu celular explodiu em notificações. Executivos da empresa, amigos próximos e até clientes importantes queriam saber o que estava acontecendo. No grupo dos diretores da Meirelles Construções, mensagens de preocupação se acumulavam. Dona Cida apareceu na cozinha, caminhando lentamente com sua bengala. Seu rosto ainda mostrava marcas do choro da noite anterior. Filho, está tudo bem? Perguntou, notando a expressão perturbada de Renato. Ele tentou sorrir, escondendo o celular. Tudo bem, mãe. Só assuntos da empresa. Naquele momento, a campainha tocou. Zélia foi atender e voltou acompanhada de Paulo. O amigo de longa data de Renato trazia uma expressão grave. As coisas estão piorando, disse Paulo, após cumprimentar Dona Cida com carinho. Beatriz acabou de dar uma entrevista para a TV Vale, alegando ter sido descartada como um objeto, depois de anos dedicados a você e sua família. Anos? Nós nos conhecemos há 2 anos, exclamou Renato incrédulo. E tem mais. Ela insinuou que você vinha sendo abusivo psicologicamente, controlando seus contatos profissionais e até suas roupas. Dona Cida deixou escapar um pequeno gemido de indignação. Como ela pode mentir assim? Meu filho sempre a tratou como uma princesa. É exatamente por isso que estou aqui, continuou Paulo. O conselho quer uma reunião extraordinária às 14 horas. Estão preocupados com o impacto na imagem da empresa. O lançamento do residencial Costa Esmeralda é na próxima semana, e os investidores já estão ligando. Renato assentiu, tentando organizar os pensamentos. Vou estar lá. Precisamos de uma estratégia para conter essa situação. Após Paulo sair, Renato abraçou a mãe, que parecia devastada. Isso é tudo culpa minha, lamentou Dona Cida. Se eu tivesse contado antes... Não, mãe. A culpa é inteiramente minha, por não ter percebido o tipo de pessoa que estava trazendo para nossa família. Mas vou consertar isso, prometo. O resto da manhã transcorreu em um turbilhão. O advogado da família foi chamado com urgência, e uma nota oficial foi preparada negando as acusações de Beatriz. Renato instruiu sua equipe de comunicação a não entrar em detalhes sobre o verdadeiro motivo do rompimento, querendo proteger a privacidade da mãe. Enquanto se preparava para a reunião com o conselho, o celular de Renato tocou novamente. Número desconhecido. Senhor Meirelles? Uma voz feminina soou do outro lado. Meu nome é Jurema Santos. Trabalhei como empregada na casa da família Vilela por 15 anos, até ser demitida por Dona Regina, mãe da Beatriz, há 2 meses. Renato sentou-se, subitamente interessado. Como conseguiu meu número? Uma amiga minha trabalha na limpeza do seu escritório. Desculpe a intromissão, mas quando vi o que está acontecendo nos noticiários,
Bem, achei que o senhor precisava saber algumas coisas sobre sua ex-noiva. Que tipo de coisas? Prefiro não falar por telefone. Podemos nos encontrar? Renato hesitou, desconfiado. Poderia ser uma armadilha de Beatriz. Sei que o senhor deve estar desconfiado, continuou Jurema como se lesse seus pensamentos. Mas tenho provas do que vou dizer. E acredite, não é do interesse de Dona Beatriz que eu fale com o senhor. Após alguns segundos de reflexão, Renato concordou em encontrá-la em um café discreto próximo ao centro da cidade, antes da reunião com o conselho. O Café Serrano era um estabelecimento modesto, frequentado principalmente por trabalhadores locais, um lugar onde um empresário como Renato raramente seria visto. Ele encontrou Jurema sentada ao fundo, uma mulher de aproximadamente 60 anos, com expressão cansada e olhos atentos. Obrigada por vir, Sr. Meireles, disse ela, enquanto Renato se sentava. O que tenho para contar não é agradável. Estou ouvindo. Trabalhei para a família Vilela desde que Beatriz era adolescente. Vi muita coisa naquela casa. Jurema fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Dona Regina, mãe dela, sofre de depressão crônica há anos. O pai abandonou a família quando Beatriz tinha 16 anos, e a menina nunca superou isso. Ela desenvolveu um ressentimento contra mulheres mais velhas, especialmente quando são frágeis ou dependentes. Renato franziu o senho. O que quer dizer exatamente? Beatriz maltratava a própria mãe, Sr. Meireles. No início eram apenas palavras duras. Depois vieram as humilhações. Nos últimos anos, quando Dona Regina teve uma recaída na depressão e ficou mais dependente, a situação piorou. Por que nunca ninguém denunciou isso? A família Vilela tem muito poder aqui na região. O avô de Beatriz foi um dos maiores empreiteiros do Sul nos anos 80 e 90. E Dona Regina, bem, ela mesma se culpa pelo comportamento da filha. Acredita que falhou como mãe. Jurema abriu a bolsa e tirou um envelope. Fui demitida porque flagrei Beatriz empurrando a mãe durante uma discussão. Dona Regina caiu e machucou o braço. Quando ameacei contar ao médico da família, fui mandada embora no dia seguinte, acusada de roubo. Ela deslizou o envelope pela mesa. Dentro, Renato encontrou fotos de uma mulher de meia idade com hematomas no braço, além de uma carta manuscrita onde Jurema detalhava outros incidentes. Por que está me mostrando isso agora? Porque vi o que está acontecendo nos noticiários. Conheço Beatriz, Sr. Meireles. Ela não vai parar. E tenho medo do que possa fazer contra o senhor ou sua mãe. Beatriz sempre foi obcecada por controle e vingança. Ela não aceita perder. Renato guardou o envelope no bolso interno do paletó, sentindo o peso da situação aumentar sobre seus ombros. Obrigado por sua coragem, Dona Jurema. Vou tomar as providências necessárias. Ao sair do café, Renato percebeu que estava sendo seguido. Um homem com uma câmera profissional tentava disfarçar alguns metros atrás. A imprensa já estava no seu encalço, e aquele encontro com Jurema certamente alimentaria mais especulações. O relógio marcava 13h30 quando chegou ao edifício da Meireles Construções. Sua mente trabalhava aceleradamente, processando as novas informações e tentando traçar um plano de ação. Uma coisa estava clara: a situação era muito mais grave do que imaginara inicialmente. No elevador, a caminho da sala do conselho, recebeu uma mensagem de Paulo. Cuidado! Acaba de chegar uma proposta da Vasconcelos Incorporações para comprar 20% das nossas ações. O timing não parece coincidência. Renato respirou fundo. A tempestade estava apenas começando. A sala do conselho da Meireles Construções respirava luxo discreto. Madeira escura nas paredes, uma mesa oval imponente e pela janela ampla, a vista privilegiada da orla de Balneário Camboriú. Normalmente, Renato sentia orgulho ao adentrar este ambiente que ajudara a construir. Hoje, porém, enfrentava olhares apreensivos dos 7 conselheiros, homens e mulheres que acompanhavam sua trajetória há anos. Precisamos discutir o elefante na sala, começou Sérgio Bueno. O conselheiro mais antigo, um senhor de 70 anos que conhecera o pai de Renato. As ações da empresa caíram 3% apenas esta manhã. Os investidores estão nervosos com toda essa exposição negativa. Renato assentiu, mantendo a postura firme. Entendo a preocupação de todos, mas quero deixar claro que as acusações de Beatriz são completamente infundadas.
Sabemos disso, Renato, interveio Cristina Alves, a única mulher do conselho. Conhecemos você há tempo suficiente para não duvidar de seu caráter. Mas, infelizmente, a percepção pública é o que mais importa neste momento. O lançamento do residencial Costa Esmeralda representa um investimento de 500 milhões. Não podemos arriscar. O que estão sugerindo exatamente? Perguntou Renato, já intuindo o rumo da conversa. Roberto Machado, o diretor financeiro, pigarreou antes de responder. Achamos prudente que você se afaste temporariamente da presidência, apenas até que essa tempestade passe. Renato sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Entendo. E quem assumiria meu lugar? Paulo Monteiro poderia ser o presidente interino, sugeriu Sérgio. Ele conhece bem a operação e tem a confiança dos investidores. Com todo respeito, Renato ajeitou-se na cadeira, olhando cada conselheiro nos olhos. Mas isso seria exatamente o que Beatriz e quem mais estiver por trás disso querem. Mostrar fraqueza agora seria um erro estratégico. Por trás disso? Questionou Roberto. Está sugerindo que existe algo além de uma noiva magoada buscando vingança? Renato hesitou, decidindo quanto deveria revelar. Esta manhã recebi uma proposta da Vasconcelos Incorporações para a compra de 20% das nossas ações. O timing me parece, no mínimo, suspeito. Um murmúrio percorreu a mesa. A Vasconcelos era seu maior concorrente na região, conhecida por táticas agressivas de mercado. Além disso, continuou Renato, tenho informações de que Beatriz não é quem todos pensávamos ser. Há um padrão de comportamento que... Desculpem o atraso, interrompeu Paulo entrando apressadamente na sala. Seu rosto, normalmente tranquilo, mostrava sinais de preocupação. Acabei de receber uma ligação importante. Precisamos ligar a TV. Sem esperar autorização, Paulo ligou o telão da sala. A imagem mostrou o estúdio do Vale Notícias, o programa de maior audiência da região. Beatriz Vilela, impecavelmente vestida e maquiada, concedia uma entrevista exclusiva. Foi então que percebi que estava em um relacionamento controlador, dizia ela com os olhos marejados. Renato queria que eu fosse perfeita em tudo. Criticava minhas roupas, monitorava meus contatos profissionais e, pior, usava a mãe dele como desculpa para me manipular. A apresentadora, Márcia Campos, mostrava uma expressão de solidariedade estudada. E como era sua relação com a mãe dele? Eu a amava como se fosse minha própria mãe, respondeu Beatriz, deixando escapar uma lágrima estratégica que arruinou perfeitamente seu delineador. Fazia tudo por ela, mas Renato usava qualquer gentileza minha como uma forma de me controlar. Minha mãe gostaria que você usasse este vestido. Minha mãe prefere que você não trabalhe até tarde. Era sufocante. Renato sentiu o estômago revirar com a inversão grotesca da realidade. A sala do conselho mergulhou em um silêncio pesado enquanto assistiam, hipnotizados, àquela performance digna de uma indicação ao Oscar. E qual foi a gota d'água? Perguntou a apresentadora. Descobri. Beatriz fez uma pausa dramática. Descobri mensagens comprometedoras no celular dele. Uma mulher. Quando confrontei Renato, ele inventou que me flagrou maltratando sua mãe. Algo absurdo e completamente falso. Paulo desligou a TV, incapaz de assistir mais. Isso é ridículo. Ela está completamente distorcendo a realidade. É a palavra dela contra a sua, Renato, ponderou Cristina. E, infelizmente, ela está fazendo um trabalho convincente para o público. Tenho provas do verdadeiro caráter de Beatriz, afirmou Renato, mencionando seu encontro com Jurema e as fotos que recebera. Posso expor tudo isso? E iniciar uma guerra pública ainda maior? Questionou Sérgio. Atacar a imagem de uma mulher que se apresenta como vítima seria desastroso para a empresa. A discussão prosseguiu por mais uma hora, com estratégias sendo propostas e descartadas. Ao final, ficou decidido que Renato permaneceria na presidência, mas a empresa emitiria uma nota oficial neutra, apenas negando as acusações sem entrar em detalhes ou contra-atacar. Ao sair da reunião, Renato foi interceptado por Camila Ribeiro, a nova jornalista da assessoria de imprensa da empresa. Senhor Meireles, podemos conversar em particular? Pediu ela com uma expressão séria que não combinava com seus 30 e poucos anos e aparência jovial. No escritório de Renato, Camila foi direta ao ponto.
Antes de trabalhar aqui, fui repórter investigativa do Diário Catarinense por 5 anos. Ainda mantenho alguns contatos. Ela hesitou. Uma fonte me informou que Beatriz tem se encontrado secretamente com Eduardo Vasconcelos nas últimas semanas. O dono da Vasconcelos Incorporações? Renato franziu o senho. Tem certeza disso? Absoluta. Tenho até fotos dos dois saindo de um restaurante em Itapema. Há 3 dias. Camila mostrou as imagens em seu tablet. E tem mais. Minha fonte afirma que eles discutiam informações sobre a licitação do complexo turístico da Praia Brava. Renato sentiu um arrepio. A licitação do complexo turístico era o maior projeto imobiliário da história da região, avaliado em mais de 900 milhões de reais. A Meireles Construções era a favorita para vencer, mas a decisão final seria tomada em apenas 2 semanas. Beatriz tinha acesso a informações privilegiadas sobre nossa proposta, murmurou Renato, conectando os pontos. Estávamos trabalhando juntos neste projeto. Exatamente. Que agora ela pode estar vendendo essas informações para seu concorrente direto. Camila ajustou os óculos de armação colorida. Senhor Meireles, isso vai muito além de um drama romântico. Parece uma estratégia coordenada para derrubar tanto sua reputação pessoal quanto a da empresa, enfraquecendo-a para uma possível aquisição hostil. Renato recostou-se em sua cadeira, processando a informação. Seu celular tocou. Era Zélia. Patrão, desculpe incomodar, mas a mãe da dona Beatriz está aqui. Dona Regina Vilela. Ela insiste em falar com Dona Cida. Minha mãe está sozinha com ela? Sim, estão na sala. A senhora Vilela parecia muito abalada, quase implorando para entrar. Dona Cida permitiu. Estou a caminho. Durante o trajeto até sua casa, Renato tentou imaginar o que Regina Vilela poderia querer com sua mãe. Seria mais uma parte do plano de Beatriz? Uma tentativa de intimidação? Ao chegar, encontrou um cenário surpreendente. Sua mãe e Regina Vilela estavam sentadas lado a lado no sofá, as mãos entrelaçadas. Ambas tinham olhos vermelhos de tanto chorar. Filho, disse Dona Cida ao vê-lo, Regina veio nos contar algo muito sério. Regina Vilela era uma mulher de aparência frágil, que carregava no rosto as marcas de sofrimentos passados. Seus cabelos prematuramente brancos e a postura curvada faziam-na parecer bem mais velha que seus 63 anos. Senhor Meireles, começou ela, com voz trêmula, vim pedir perdão pelo que minha filha está fazendo com o senhor e sua família. Senhora Vilela, por favor, me deixe terminar. Criei Beatriz sozinha desde que meu marido nos abandonou. Sempre tentei dar o melhor para ela, mas falhei em muitos aspectos. Regina enxugou uma lágrima. Minha filha desenvolveu um comportamento difícil, principalmente comigo. Por anos acreditei que era minha culpa, que eu merecia o tratamento que ela me dava. Renato olhou para sua mãe, que assentiu tristemente. Mas o que vim realmente contar, continuou Regina, é algo muito mais grave, algo que descobri apenas recentemente. Ela respirou fundo. Há cerca de 1 mês, Beatriz contratou um investigador particular para pesquisar sobre sua família. Um investigador? Renato sentou-se, sentindo que o que viria a seguir mudaria tudo. Sim, ela estava obcecada em descobrir algum segredo, algo que pudesse usar caso o relacionamento de vocês não saísse como ela planejava. Regina olhou para Dona Cida como se pedisse permissão. O que o investigador descobriu foi algo que nem eu mesma sabia. Algo sobre nosso passado, sobre nossos pais. Dona Cida apertou a mão de Regina, dando-lhe força para continuar. Meu pai, Augusto Vilela, e o pai de Renato, Francisco Meireles, se conheciam, revelou Regina com voz embargada. Não apenas se conheciam, mas eram sócios em um negócio de construção no Paraná nos anos 70. Renato sentiu o coração acelerar. Seu pai falecera quando ele tinha 12 anos, após um trágico acidente de carro. Ou pelo menos era o que sempre lhe contaram. O acidente que vitimou seu pai não foi um acidente. Regina mal conseguia falar. Houve uma discussão entre eles. Meu pai estava dirigindo. Ele havia desviado dinheiro da empresa e seu pai descobriu. Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto a revelação pairava como uma nuvem escura. Renato olhou para sua mãe atônito. Mãe, a senhora sabia disso? Dona Cida assentiu lentamente.
Apenas que não foi um acidente comum. A polícia investigou, mas Augusto Vilela era um homem influente. O caso foi arquivado como uma tragédia no trânsito. Eu era uma mulher jovem, sozinha, com um filho pequeno para criar. Não tinha como lutar contra o poder dele. E Beatriz descobriu tudo isso, concluiu Renato, finalmente entendendo a magnitude do que estava enfrentando. É por isso que ela se aproximou de mim desde o início? Foi tudo uma vingança planejada? Não acredito que no começo tenha sido assim, respondeu Regina. Acho que ela realmente se apaixonou por você. Mas quando descobriu a conexão entre nossas famílias, ela hesitou. Beatriz sempre teve essa obsessão por controle e poder. Acho que ela viu nisso uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Questionou Renato, embora já temesse a resposta. Para o que ela sempre quis. Vingança por ter sido abandonada, poder sobre os outros e agora destruir a família que ela acredita ter destruído a dela. Regina baixou os olhos. Vim alertá-los porque temo pelo que minha filha possa fazer. Ela não tem limites quando se sente traída. Renato olhou para sua mãe, depois para Regina e finalmente pela janela, onde o sol começava a se pôr sobre o mar. O cenário idílico contrastava com a tempestade que se formava em seu interior. Como vou enfrentar isso? Murmurou mais para si mesmo do que para as duas mulheres. Dona Cida levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala e caminhou até o filho. Colocou a mão em seu rosto, com aquela ternura que só as mães possuem. Da mesma forma que enfrentamos tudo na vida, meu filho, juntos com verdade e dignidade. Renato abraçou a mãe, sentindo uma determinação crescer dentro de si. Havia muito mais em jogo do que sua reputação, ou mesmo sua empresa. Era sua história familiar, sua integridade e o legado de seu pai que precisavam ser protegidos. Regina, disse ele finalmente, obrigado por sua coragem. Sei que não deve ter sido fácil vir até aqui. A mulher assentiu com lágrimas nos olhos. É o mínimo que posso fazer depois de todos esses anos. Naquele momento, o celular de Renato vibrou. Era uma mensagem de Camila. Consegui mais informações. Beatriz tem uma reunião marcada com Vasconcelos amanhã às 10 horas, no Marina Hotel. Acredito que vão discutir a licitação. Precisamos agir rápido. Renato respirou fundo. Era hora de traçar um plano. O Marina Hotel era um dos estabelecimentos mais tradicionais de Balneário Camboriú. Sua fachada discreta à beira do Canal da Barra escondia ambientes sofisticados, frequentados pela elite empresarial da região. Naquela manhã, Renato aguardava em uma van escura estacionada do outro lado da rua, acompanhado por Camila e um técnico de áudio. Tem certeza que quer fazer isso, Sr. Meireles? Perguntou Camila, ajustando o equipamento de gravação. Se formos pegos, podemos enfrentar problemas legais. Não estamos invadindo propriedade privada, nem gravando dentro do hotel, respondeu Renato, sem desviar os olhos da entrada. Estamos apenas em um espaço público, gravando uma conversa em área comum. Nosso advogado já confirmou que isso é legal. Mesmo assim, é arriscado, ponderou o técnico. Um rapaz de 20 e poucos anos, que parecia nervoso demais para o trabalho que estava realizando. Renato entendeu os riscos envolvidos. Em circunstâncias normais, nunca recorreria a táticas como esta. Mas depois das revelações do dia anterior, compreendeu que não enfrentava apenas uma ex-noiva vingativa. Estava diante de uma conspiração meticulosamente orquestrada para destruir não apenas sua reputação, mas toda a sua empresa e o legado de seu pai. Às 9h55, uma BMW branca estacionou em frente ao hotel. Beatriz desceu, deslumbrante em um conjunto vermelho, que certamente chamaria a atenção. Mesmo após tudo, Renato não pôde deixar de notar como ela manipulava sua imagem pública com perfeição. A escolha de roupa para uma mulher que se dizia emocionalmente abalada era calculadamente ousada. 10 minutos depois, chegou Eduardo Vasconcelos, dono da construtora rival. Homem de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas e um porte atlético que desafiava seus 45 anos, Eduardo era conhecido no mercado por sua agressividade nos negócios e falta de escrúpulos. Eles chegaram, murmurou Renato. Vamos ver se seguem o padrão das reuniões anteriores. Como previsto, após meia hora no interior do hotel, Beatriz e Eduardo saíram juntos para a área externa, próxima à marina. Era um hábito de Eduardo
segundo informantes de Camila. Ele preferia discutir assuntos sensíveis ao ar livre, onde acreditava estar livre de escutas. O técnico ajustou o equipamento direcional, capaz de captar conversas a mais de 50 metros. Renato e Camila colocaram os fones de ouvido. As vozes eram claras o suficiente. Consegui acesso a toda a proposta da Meireles, dizia Beatriz, caminhando calmamente ao lado de Eduardo. Sei exatamente quanto eles estão oferecendo e como estruturaram o projeto. Impressionante, respondeu Eduardo. E quanto à cláusula de sustentabilidade? Ouvimos rumores de que eles tinham algo inovador planejado. Um sistema de captação de água da chuva integrado com energia solar. Reduz o consumo energético do complexo em 40%. É o diferencial que pode dar a eles a vantagem na pontuação técnica. Eduardo sorriu. Então incluiremos algo similar na nossa proposta, com 45% de redução. Difícil verificar esses números antes da implementação. Renato apertou os punhos sob a mesa. Estava presenciando espionagem corporativa explícita. E quanto à parte social do projeto? Perguntou Eduardo. Sei que o prefeito está muito interessado nisso. A Meireles incluiu um programa de capacitação profissional para moradores da comunidade do Morro do Boi. Prometeram empregar pelo menos 30% de mão de obra local durante a construção. Podemos oferecer 35%. E adicionar uma escola técnica permanente após a conclusão. Beatriz sorriu, parando para olhar os barcos ancorados. E quanto a mim? Já decidiu sobre minha proposta? Um cargo de diretora de projetos especiais na Vasconcelos, com participação nos lucros deste empreendimento específico. Eduardo ajustou o nó da gravata. Mas isso só se concretiza quando ganharmos a licitação. E precisamos garantir que Renato Meireles esteja completamente desacreditado até lá. Isso está sendo providenciado, respondeu Beatriz com frieza. A entrevista de ontem foi apenas o começo. Na próxima semana, uma fonte anônima vai revelar supostos casos de assédio dentro da empresa dele. Já tenho 2 ex-funcionárias dispostas a dar depoimentos em troca de compensação financeira. Excelente. Isso deve afastar os investidores internacionais que ele tanto cortejou para o residencial Costa Esmeralda. Há algo mais que você precisa saber, disse Beatriz baixando a voz. Algo que descobri sobre o pai dele. Renato sentiu o coração acelerar. Até onde ela iria? Aparentemente, o pai de Renato estava envolvido em algumas negociações obscuras antes de sofrer o acidente. Beatriz fez uma pausa dramática. Tenho documentos que sugerem lavagem de dinheiro. Se isso vier à tona agora com todas as outras acusações, seria o golpe final, completou Eduardo. A Meireles desabaria e poderíamos adquirir os ativos por uma fração do valor. Brilhante, Beatriz. Você pensou em tudo. Eu sempre penso em tudo. Os dois continuaram caminhando, discutindo mais detalhes técnicos da licitação. Camila olhou para Renato, que permanecia em silêncio, o rosto uma máscara de contenção. Senhor Meireles, isso é muito pior do que imaginávamos, sussurrou ela. É também exatamente o que precisávamos, respondeu ele, removendo o fone de ouvido. Já temos provas suficientes. Desligue o equipamento. De volta ao escritório da Meireles Construções, Renato reuniu um pequeno grupo de confiança. Paulo Monteiro, Camila, o advogado da empresa Dr. Teixeira e, surpreendentemente, Regina Vilela, que havia aceitado colaborar. O que temos é explosivo, comentou o Dr. Teixeira após ouvir a gravação. Espionagem corporativa, conspiração, difamação, falsas acusações. Temos base para processos criminais e cíveis. Mas eu não quero apenas processar, respondeu Renato andando pela sala de reuniões. Isso se arrastaria por anos nos tribunais, e nesse meio tempo o dano já estaria feito. Precisamos de uma estratégia mais imediata. Podemos vazar para a imprensa, sugeriu Camila. Tenho contatos que publicariam a história completa. E nos colocaríamos no mesmo nível deles, ponderou Paulo. Além disso, Beatriz tem se posicionado habilmente como vítima. Mesmo com essas provas, parte do público ficará do lado dela. Regina, que até então permanecera em silêncio, falou com voz baixa, mas firme. Há algo que vocês precisam saber sobre as acusações contra o pai de Renato. Todos se voltaram para ela. São completamente falsas. Augusto Vilela, meu pai,
forjou documentos para incriminar Francisco Meireles após sua morte. Era sua forma de se proteger, caso alguém investigasse o acidente mais a fundo. Como a senhora sabe disso? Perguntou Renato, surpreso. Encontrei os documentos originais e as versões falsificadas no cofre do meu pai após sua morte, há 10 anos. Nunca tive coragem de fazer nada com eles, por vergonha e medo, mas estão comigo e posso disponibilizá-los. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Para Renato, aquela revelação significava mais do que uma arma contra Beatriz. Era a redenção da memória de seu pai. Obrigado, Regina, disse ele com sincera emoção. Isso significa muito para minha família. É o mínimo que posso fazer depois de tantos anos de silêncio. Renato respirou fundo, voltando ao problema imediato. Precisamos de uma estratégia em 3 frentes: legal, midiática e empresarial. Nos dias seguintes, um plano complexo foi meticulosamente estruturado. No fronte legal, os advogados da Meireles Construções prepararam ações contra Beatriz e Eduardo Vasconcelos, sem protocolá-las ainda. No aspecto midiático, Camila coordenou uma estratégia de comunicação que humanizaria Renato e sua mãe, sem transformá-los em vítimas. A parte mais surpreendente do plano veio do próprio Renato. Ele antecipou o lançamento de um projeto social que vinha desenvolvendo discretamente: a revitalização do bairro onde crescera com a mãe em Itajaí, cidade vizinha. O projeto Raízes incluía a reforma de uma escola pública, criação de um centro profissionalizante e construção de moradias populares com tecnologia sustentável. Isso não é apenas marketing, explicou Renato a Paulo, que questionara o investimento de recursos próprios da família, não da empresa. É sobre reconexão com minhas origens, sobre honrar o que minha mãe fez por mim e devolver à comunidade. A peça final do plano surpreendeu a todos. Dona Cida, sempre avessa à exposição pública, concordou em conceder uma entrevista ao programa Bom Dia Santa Catarina, o mais assistido do estado. A idosa, fragilizada fisicamente, mas com espírito inabalável, preparou-se cuidadosamente para seu momento diante das câmeras. Na manhã da entrevista, Renato acompanhou a mãe ao estúdio, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Tem certeza que quer fazer isso, mãe? Não precisa se expor. Dona Cida sorriu, apertando a mão do filho. Passei anos no silêncio, filho. Deixei que o medo me calasse quando seu pai nos deixou. E mais uma vez quando aquela moça começou a me maltratar. Está na hora de usar minha voz. A entrevista foi conduzida por Luísa Prado, jornalista respeitada, conhecida por sua empatia e profissionalismo. Dona Cida falou com simplicidade e honestidade sobre sua trajetória. Os anos difíceis após ficar viúva, os sacrifícios para criar o filho sozinha e, finalmente, com dignidade impressionante, os maus tratos que sofrera de Beatriz. Nunca contei ao meu filho porque não queria atrapalhar a felicidade dele, explicou, com os olhos úmidos, mas a voz firme. Achei que era apenas comigo, que talvez eu tivesse feito algo para desagradá-la. Muitas vezes nós, pessoas de mais idade, acreditamos que somos um fardo. E como a senhora se sente agora, com tudo isso exposto publicamente? Perguntou Luísa. Dona Cida olhou diretamente para a câmera. Sinto paz. A verdade liberta, mesmo quando dói. E quero dizer a outras pessoas, especialmente aos idosos que sofrem em silêncio: vocês não merecem nenhum tipo de desrespeito. Nossa idade não diminui nosso valor. E quanto à ex-noiva de seu filho? Existe algum ressentimento? A resposta de Dona Cida surpreendeu até mesmo Renato, que assistia dos bastidores. Sinto pena dela. Alguém que machuca os outros assim, carrega feridas profundas dentro de si. Espero que ela encontre paz e ajuda para curar o que a faz agir dessa maneira. Quando a entrevista terminou, o estúdio inteiro estava emocionado. Funcionários, câmeras, produtores, todos se aproximaram para cumprimentar aquela senhora simples que falara com tanta sabedoria e compaixão. No caminho para casa, Renato recebeu dezenas de mensagens. A entrevista viralizava nas redes sociais, com comentários emocionados de pessoas de todo o Brasil. Hashtags como Libirna Dona Cida Guerreira e Luz Respeito aos Idosos tornaram-se trending topics. A senhora quebrou a internet. Mãe, brincou Renato mostrando os números a ela. Dona Cida sorriu.
olhando pela janela o mar de Balneário Camboriú. Só falei com o coração, filho. As pessoas reconhecem a verdade quando a ouvem. O celular de Renato tocou. Era Paulo com notícias urgentes. Você precisa ver isso. A Vasconcelos Incorporações acaba de emitir um comunicado, se desvinculando de qualquer relação com Beatriz Vilela. E estão negando que ela tenha qualquer ligação oficial com a empresa. Parece que alguém está abandonando o navio, comentou Renato. Isso não é tudo. Acabei de receber uma ligação do Eduardo Vasconcelos. Ele quer se encontrar com você, urgentemente. Renato olhou para a mãe, que assentiu suavemente, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. Diga a ele que estarei disponível amanhã no meu escritório, às 9 da manhã. Tem certeza? Não seria melhor um local neutro? Não, respondeu Renato com firmeza. Quero recebê-lo em meu território. A hora de recuar acabou. Na noite seguinte, Renato jantava com a mãe na varanda da mansão quando recebeu uma notificação. Beatriz havia publicado em suas redes sociais um vídeo. Com relutância, ele clicou para assistir. A mulher que apareceu na tela estava irreconhecível. Sem maquiagem, olhos inchados de chorar, Beatriz parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Quero me retratar publicamente, começou ela com voz rouca. Tudo o que falei sobre Renato Meireles foi movido por raiva e desespero. Ele nunca me maltratou ou controlou. Pelo contrário, sempre me tratou com respeito e carinho. Ela fez uma pausa visivelmente desconfortável. Peço desculpas a ele, a dona Conceição, e a todos que magoei com minhas mentiras. Estou buscando ajuda psicológica e espero um dia poder reparar o mal que causei. O vídeo terminava ali, abruptamente. Renato desligou o celular, incapaz de formular uma reação imediata. Ela parecia sincera, perguntou Dona Cida, que assistira junto com ele. Não sei, respondeu honestamente. Mas sincera ou não, isso muda tudo para a reunião de amanhã. A peça final do quebra-cabeça estava se encaixando. E, pela primeira vez em semanas, Renato permitiu-se um momento de esperança. O escritório de Renato na Meireles Construções refletia sua personalidade, elegante sem ostentação, funcional sem frieza. Naquela manhã, ele chegou 1 hora antes do encontro marcado com Eduardo Vasconcelos. Queria organizar não apenas os documentos, mas também seus pensamentos. Na noite anterior, após o surpreendente vídeo de Beatriz, ele conversara longamente com sua equipe jurídica. O Dr. Teixeira alertara que a retratação pública não encerrava o caso. Ainda havia evidências de espionagem corporativa e tentativa de sabotagem que não poderiam ser ignoradas. Precisamos ser estratégicos, aconselhara o advogado. Podemos usar isso como moeda de troca, dependendo da postura do Vasconcelos amanhã. Paulo chegou às 8h30, trazendo as últimas notícias do mercado. As ações da empresa se recuperaram completamente depois da entrevista da sua mãe. Na verdade, estamos 2% acima do valor anterior à crise. Ele sorriu, ajustando os óculos de armação fina. Parece que investir no projeto Raízes foi um golpe de mestre. A imprensa especializada está chamando de novo paradigma de responsabilidade social corporativa. Renato assentiu, grato pela competência de seu amigo e diretor financeiro. E o residencial Costa Esmeralda? Todas as unidades da pré-venda foram reservadas. O escândalo acabou gerando publicidade gratuita. Às 9h em ponto, a secretária anunciou a chegada de Eduardo Vasconcelos. O rival entrou no escritório sozinho, sem a habitual escolta de assessores. Seu rosto, geralmente confiante, mostrava sinais de noites mal dormidas. Obrigado por me receber. Meireles, disse ele, estendendo a mão. Renato apertou-a brevemente, indicando a cadeira à sua frente. O que posso fazer por você, Vasconcelos? Eduardo pigarreou, ajustando-se na cadeira como quem busca a posição menos desconfortável em uma situação inevitavelmente constrangedora. Vim pessoalmente esclarecer o mal-entendido envolvendo minha empresa e a senhora Vilela. Ele evitava contato visual direto. Qualquer interação que ela possa ter tido com membros do nosso time foi sem autorização oficial. Já tomamos medidas internas para garantir que isso não se repita. Mal entendido, Renato manteve o tom neutro, observando o desconforto crescente do rival. É uma palavra interessante para descrever espionagem corporativa e conspiração para manipulação de licitação pública.
Eduardo empalideceu. Não sei do que você está falando. Não. Renato abriu uma pasta sobre a mesa. Tenho aqui gravações e testemunhas de seus encontros com Beatriz Vilela no Marina Hotel. Discussões detalhadas sobre informações confidenciais da minha empresa, estratégias para sabotar nossa reputação e até mesmo planos para usar documentos falsificados contra a memória do meu pai. Isso é absurdo. Você não pode provar. Posso e vou se necessário. Renato deslizou um envelope pela mesa. Aqui está uma cópia do que entregaremos às autoridades competentes, à Comissão de Licitação do Complexo Turístico e aos principais veículos de comunicação do país, caso não cheguemos a um acordo agora. Eduardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Seu rosto perdeu ainda mais cor enquanto folheava os documentos, transcrições das gravações, fotos dos encontros e declarações assinadas por testemunhas. O que você quer? Perguntou finalmente, derrotado. 3 coisas. Renato levantou-se, caminhando até a janela que mostrava o horizonte de Balneário Camboriú. Primeiro, a Vasconcelos Incorporações vai desistir da licitação do complexo turístico da Praia Brava. Isso é... Não terminei. Renato ergueu a mão, interrompendo o protesto. Segundo, você vai romper qualquer vínculo profissional ou pessoal com Beatriz Vilela. Nenhuma contratação, nenhuma consultoria, nada. Eduardo assentiu em silêncio. Terceiro e mais importante, silêncio absoluto sobre essa situação. Nada de insinuações, vazamentos ou ataques indiretos à minha empresa ou à minha família. O assunto morre aqui. E em troca? Em troca, esses documentos nunca virão a público. Sua reputação e a de sua empresa permanecem intactas. E talvez o mais importante para você, evitamos um processo criminal que poderia resultar em prisão. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente abalado. Você venceu, Meirelles. Tenho sua palavra que isso fica entre nós, se eu cumprir essas condições. Tem minha palavra. E ao contrário de alguns, eu a honro. Após a saída de Eduardo, Paulo entrou na sala, ansioso por notícias. E então? Ele aceitou todos os termos, respondeu Renato, sentindo-se estranhamente vazio. Aquela vitória, embora necessária, não trazia a satisfação que esperava. Isso é excelente, exclamou Paulo. Com a Vasconcelos fora da jogada, a licitação está praticamente garantida. E com o projeto Raízes atraindo tanta atenção positiva, os próximos meses serão espetaculares para a empresa. Renato assentiu distraidamente. Paulo, preciso de um favor pessoal. Você pode tocar as coisas por aqui hoje? Quero passar a tarde com minha mãe. Claro, sem problema. Tudo bem com Dona Cida? Sim, ela está bem. Só preciso processar tudo isso. Na mansão à beira-mar, Renato encontrou sua mãe no jardim observando o oceano. Sentou-se silenciosamente ao seu lado no banco de madeira e, por alguns minutos, nenhum dos dois falou. Resolveu as coisas com o tal Vasconcelos? Perguntou finalmente Dona Cida. Resolvi. Ele aceitou todos os nossos termos. E como você se sente? Renato respirou fundo, olhando para o horizonte. Vazio. Achei que vencê-lo me traria alguma satisfação, mas não sinto nada disso. Dona Cida sorriu com sabedoria. É porque essa vitória não cura o que realmente está ferido em você, filho. E o que seria isso? A confiança. A capacidade de acreditar nas pessoas. Ela pegou a mão do filho entre as suas, enrugadas pelo tempo. Sabe, quando seu pai nos deixou, eu também passei por isso. Questionei tudo e todos. Durante anos construí muros em volta do meu coração. E como superou? Percebendo que os muros que nos protegem também nos aprisionam. Ela apontou para o oceano. É como aquele horizonte. Parece que o mar acaba ali, mas sabemos que continua. Há muito mais além do que nossos olhos conseguem ver. O celular de Renato vibrou. Era uma mensagem de Zélia. Uma carta para a senhora. Da Beatriz Vilela. Minutos depois, Renato entregava o envelope à mãe. Tem certeza que quer ler isso? Tenho. Todos merecem ser ouvidos mesmo quando erram. A carta era manuscrita, em papel fino e perfumado. Dona Conceição, não tenho o direito de pedir seu perdão, mas ainda assim o faço. O que fiz com a senhora foi imperdoável. Não há justificativa para a crueldade com que a tratei. Por anos, carreguei uma raiva que não me pertencia.
um ressentimento pelo que meu avô fez ao seu marido, e depois transferi para o abandono do meu próprio pai. Transformei mulheres mais velhas e vulneráveis em alvo da minha fúria, repetindo um ciclo doentio de abuso. Estou iniciando terapia na próxima semana, não para limpar minha consciência, mas porque finalmente admiti que preciso de ajuda. Seu depoimento na televisão me tocou profundamente. Sua compaixão por mim, que só lhe causei dor, me mostrou o abismo de caráter que existe entre nós. Não espero reconciliação agora. Talvez nunca. Mas precisava que soubesse que suas palavras plantaram uma semente de transformação em mim. Com profundo arrependimento, Beatriz Vilela. Dona Cida dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu ao envelope. Seus olhos estavam marejados, mas serenos. Você vai responder? Perguntou Renato. Vou, não imediatamente, mas vou. Ela olhou para o filho. O perdão não é para o outro filho, é para nós mesmos. Não carregamos o fardo de odiar. A senhora acredita que ela possa realmente mudar? Acredito que todos temos essa capacidade. Mas a verdadeira mudança leva tempo e exige honestidade brutal consigo mesmo. Dona Cida tocou o rosto do filho. Você também tem um caminho de cura pela frente, meu filho. Não deixe que o que aconteceu endureça seu coração. Renato assentiu, absorvendo a sabedoria daquela mulher que sempre fora seu porto seguro. De repente, sentiu uma onda de admiração tão intensa que mal conseguia conter. Como a senhora faz isso? Perguntou com voz embargada. Como mantém essa bondade após tudo o que passou? A perda do pai, os anos de trabalho duro e agora isso? Dona Cida sorriu, com aquele sorriso sereno que iluminava seu rosto enrugado. Escolhendo todos os dias, escolhendo ver além da dor, além do horizonte. Naquela tarde, mãe e filho conversaram como não faziam há anos. Dona Cida finalmente compartilhou histórias sobre Francisco Meireles que Renato nunca ouvira. Não apenas o empresário que iniciou a construtora, mas o homem que cantava serenatas desafinadas, que chorou quando o filho nasceu, que nunca deixava de trazer flores nas datas mais simples. Seu pai não era perfeito. Concluiu Dona Cida, ninguém é. Mas era um homem íntegro que amava profundamente sua família. É isso que você precisa guardar, não as mentiras que tentaram manchar sua memória. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, Zélia veio anunciar que o jantar estava servido. Mas antes de entrarem, Renato fez uma proposta inesperada. Mãe, tenho pensado... O que acha de nos mudarmos? Não precisamos de uma mansão desse tamanho com tantas lembranças difíceis. E para onde iríamos? Estava pensando em algo mais simples, talvez próximo ao projeto Raízes em Itajaí. Um lugar onde pudéssemos realmente nos reconectar com nossas origens. Dona Cida apertou a mão do filho, com os olhos brilhando. Sabe o que mais sinto falta? De ensinar. Antes de você nascer, eu era professora do ensino fundamental. Talvez pudesse voltar a fazer algo parecido como voluntária. Seria perfeito. Poderíamos incluir um centro educacional no projeto com seu nome. Sem meu nome, filho. Ela riu suavemente. Não preciso de placas para me sentir útil. Só quero fazer a diferença discretamente como sempre fiz. Naquela noite, Renato dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Não que todos os problemas estivessem resolvidos. Havia ainda muito a lidar, a processar, a curar. Mas sentia que havia reencontrado sua bússola interna, seu norte verdadeiro. Na manhã seguinte, ao entrar em seu escritório na construtora, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Promoveu Camila Ribeiro, de assessora de imprensa a diretora de comunicação e projetos sociais. Seria ela quem coordenaria a expansão do projeto Raízes para outras comunidades. Você tem certeza? Perguntou Camila, atônita com a promoção. Estou na empresa há menos de um ano. Tenho. Você demonstrou não apenas competência, mas integridade e compromisso com valores que vão além do lucro imediato. É exatamente o que precisamos para esta nova fase. O Conselho Administrativo, que semanas antes questionava a liderança de Renato, agora aplaudia suas iniciativas. O escândalo que ameaçara destruir sua reputação acabara se transformando no catalisador de uma reinvenção não apenas pessoal, mas corporativa. Enquanto revisava o projeto executivo do complexo turístico, agora praticamente garantido, após a desistência da Vasconcelos, Renato recebeu uma ligação de sua mãe. Filho,
Escrevi uma resposta para Beatriz. Gostaria que você lesse antes de eu enviar. Claro, mãe. Vou passar aí no final do dia. Guardando o telefone, Renato olhou pela janela panorâmica de seu escritório. A vista de Balneário Camboriú continuava deslumbrante. O mar, os edifícios resplandecentes, a vida pulsando lá embaixo. Mas agora ele a via com outros olhos, não mais como símbolos de sucesso e poder, mas como parte de uma paisagem mais ampla, que incluía o interior simples onde crescera, as dificuldades que sua mãe enfrentara para criá-lo, as pessoas comuns que construíam aquela cidade com trabalho honesto. O legado que realmente importava não estava nos arranha-céus que erguera, mas nos valores que decidira honrar, e esse era um edifício que ninguém poderia derrubar. 3 meses se passaram desde a tempestade que quase destruiu a vida pessoal e profissional de Renato Meireles. O outono chegava suavemente ao litoral catarinense, amenizando o calor e trazendo novos tons à paisagem. Na sede da Meireles Construções, a atmosfera refletia essa mudança sazonal, mais serena, mais focada, mais autêntica. A sala de reuniões principal havia sido reformulada. A antiga mesa retangular fora substituída por uma oval, eliminando a cadeira de cabeceira onde Renato costumava se sentar. Era um símbolo pequeno, mas significativo da nova filosofia corporativa. Liderança horizontal, valorização das diferentes vozes, decisões mais colaborativas. Naquela manhã de quinta-feira, a equipe reunia-se para a apresentação final do projeto Raízes, que seria inaugurado oficialmente no fim de semana. Camila Ribeiro, agora diretora de projetos sociais, conduzia a apresentação com a mesma energia determinada que demonstrara durante a crise. As obras do centro comunitário foram finalizadas com 2 semanas de antecedência, explicou ela, mostrando fotos do amplo edifício de arquitetura sustentável. O centro educacional já tem 300 inscritos para os cursos técnicos que começam no próximo mês, e a lista de espera não para de crescer. Paulo Monteiro, sempre atento aos números, complementou. O investimento inicial foi 15% maior que o orçado, mas o impacto na valorização da marca superou todas as expectativas. O último levantamento mostrou um aumento de 23% na confiabilidade da empresa junto ao público. Renato observava a equipe com genuíno orgulho. A crise que enfrentaram juntos havia forjado laços mais profundos que meras relações profissionais. E quanto à participação de Dona Conceição? Perguntou Cristina Alves, a conselheira que meses atrás questionara a capacidade de Renato de liderar durante a crise. Camila sorriu. Ela surpreendeu a todos nós. Começou oferecendo apenas uma aula semanal de artesanato para as crianças do bairro, mas agora coordena um programa intergeracional completo. Os idosos da comunidade ensinam habilidades tradicionais às crianças, enquanto os jovens oferecem aulas de informática e redes sociais para os mais velhos. Minha mãe sempre foi uma educadora de coração, comentou Renato com evidente admiração. Ela apenas reencontrou sua vocação. A reunião prosseguiu com os últimos ajustes para a cerimônia de inauguração. Quando todos se retiraram, Paulo permaneceu na sala com Renato. Temos notícias da Vasconcelos Incorporações, informou ele com expressão neutra. Estão passando por uma reestruturação completa. Eduardo Vasconcelos se afastou da presidência, alegando motivos pessoais. O Conselho está implementando um novo código de ética e governança. Interessante como as consequências nos alcançam, mesmo quando não as buscamos diretamente, refletiu Renato. Eles estão mantendo nosso acordo? Religiosamente. Nenhuma menção ao caso, nenhum ataque indireto. E, como esperado, nos cederam completamente o caminho na licitação do complexo turístico. Renato assentiu, satisfeito não por vingança, mas pela ordem natural que parecia se restabelecer. E quanto à sua vida pessoal? Perguntou Paulo, mudando de assunto. Já são 3 meses desde... Bem, você sabe. Tem pensado em recomeçar? Um dia de cada vez, respondeu Renato com um sorriso sereno. O Dr. Tavares tem me ajudado muito. A decisão de iniciar terapia fora um passo importante. Renato compreendera que, embora tivesse lidado bem com os aspectos práticos da crise, as feridas emocionais precisavam de cuidado profissional. A traição de Beatriz deixara cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar
e as revelações sobre o passado de seu pai haviam reaberto questões não resolvidas de sua infância. Você merece ser feliz. Amigo, disse Paulo com sinceridade, e não precisa carregar o mundo nos ombros sozinho. Após a reunião, Renato dirigiu até Itajaí para encontrar sua mãe. Dona Cida agora dividia seu tempo entre a mansão em Balneário Camboriú e um confortável apartamento próximo ao projeto Raízes. Aos poucos, transferia mais pertences para o novo lar, preparando-se para a mudança definitiva. Ele a encontrou no centro comunitário, cercada de crianças que aprendiam a fazer bordados tradicionais. Aos 68 anos, com os cabelos completamente brancos e o corpo fragilizado pela artrite, Dona Cida irradiava uma vitalidade que surpreendia a todos. "Filho", exclamou ela ao vê-lo, "chegou na hora certa. Estamos terminando a faixa de boas-vindas para a inauguração." As crianças olharam com curiosidade para aquele homem elegante de terno que muitos conheciam apenas por fotos nos jornais locais. Renato cumprimentou-as com genuíno interesse, aprendendo seus nomes e admirando seus trabalhos. "Crianças, este é meu filho Renato", apresentou Dona Cida com evidente orgulho. "Foi ele quem tornou tudo isto possível." "O mérito é todo da minha mãe", corrigiu Renato. "Ela sempre me ensinou a nunca esquecer de onde viemos." Após a aula, mãe e filho caminharam lentamente pelo bairro revitalizado. Casas simples, mas dignas, substituíam os antigos barracos. Ruas pavimentadas facilitavam o acesso e pequenos comércios locais floresciam. "Recebemos uma carta hoje", comentou Dona Cida, enquanto descansava num banco da praça recém-construída. "De Beatriz." Renato sentiu um aperto no peito. Após a troca inicial de cartas, 3 meses atrás, não houvera mais contato. E o que ela dizia? "Ela está em Portugal, fazendo um tratamento intensivo em uma clínica especializada." Escreveu para agradecer minha resposta àquela primeira carta e contar sobre seus progressos. Dona Cida observava 2 crianças brincando no novo parquinho. Disse que ainda tem um longo caminho pela frente, mas que finalmente consegue olhar para suas ações com clareza e assumir responsabilidade por elas. "A senhora acredita nela?" "Acredito que as pessoas podem mudar quando realmente desejam, filho. Não cabe a mim julgar a sinceridade dela." Dona Cida pegou a mão de Renato entre as suas. "Sabe o que mais me comoveu na carta? Ela disse que a maior lição que aprendeu com tudo isso foi que nenhum sucesso profissional ou status social vale o preço da própria humanidade. Que percebeu como estava vazia por dentro, compensando com controle e poder." Renato assentiu pensativo. "É uma lição que muitos de nós precisamos aprender, de uma forma ou de outra." Enquanto voltavam para o centro comunitário, encontraram Jurema Santos, a ex-empregada da família Vilela, que corajosamente havia alertado Renato sobre o verdadeiro caráter de Beatriz. Após os acontecimentos, Renato oferecera-lhe um cargo na administração do projeto Raízes. "Dona Conceição, senhor Meireles", cumprimentou Jurema com um sorriso. "Tudo pronto para o grande dia. A comunidade está empolvorosa com a inauguração." "E Regina, como ela está?" perguntou Dona Cida. "Melhorando aos poucos. A terapia está ajudando. E estar longe da filha enquanto ela se trata tem sido benéfico. As 2 precisavam desse espaço." Jurema ajustou o crachá de coordenadora comunitária que usava com orgulho. Ela confirmou presença para o evento de domingo. Será a primeira vez que aparece publicamente desde tudo o que aconteceu. A decisão de convidar Regina Vilela para a inauguração do projeto fora de Dona Cida. "Não podemos deixar que erros do passado determinem nosso futuro", explicara ela ao filho. "Nossas famílias estão unidas por uma tragédia antiga. Talvez seja a hora de criar uma nova conexão, baseada em cura e reconciliação." Ao entardecer, quando voltavam para Balneário Camboriú, Renato sentia-se estranhamente leve. A tempestade que quase destruíra tudo que amava havia paradoxalmente limpo o ar. Pela primeira vez em anos, respirava sem o peso de expectativas, dos outros e de si mesmo. "No que está pensando, filho?" perguntou Dona Cida, notando seu silêncio contemplativo. "Na vida, mãe, em como ela nos surpreende. Há 6 meses, eu me considerava no auge, noivo da mulher perfeita, presidente de uma empresa de sucesso, respeitado na comunidade.
E então, em questão de dias, tudo desmoronou. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre o mar. Mas agora percebo que aquela vida tinha fundações frágeis. Era uma construção imponente sobre areia movediça. E agora? Agora estamos reconstruindo sobre rocha, com verdade, integridade e propósito real. Ele sorriu para a mãe. Sem a senhora, eu teria me perdido nessa tempestade. Dona Cida apertou carinhosamente a mão do filho. Você sempre teve sua própria bússola interna, Renato. Só precisava reaprender a confiar nela. No domingo, o dia amanheceu perfeitamente azul para a inauguração do projeto Raízes. Centenas de pessoas se reuniram no centro comunitário. Moradores locais, autoridades, imprensa, funcionários da Meireles Construções e suas famílias. Renato havia planejado um discurso formal, escrito e reescrito dezenas de vezes. Mas, ao se posicionar no pequeno palco improvisado, olhando para aquela multidão diversa, que representava um novo começo, decidiu falar do coração. Este projeto não começou há alguns meses, quando anunciamos oficialmente sua criação, disse ele, guardando as folhas de papel no bolso. Começou há mais de 30 anos, quando uma jovem viúva com um filho pequeno decidiu lutar por um futuro melhor, contra todas as probabilidades. Os olhos procuraram Dona Cida na primeira fila, onde ela sentava ao lado de Regina Vilela, duas mulheres unidas por histórias de dor e superação. Minha mãe, Conceição Meireles, me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede por conquistas materiais, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. Durante anos perdi de vista essa lição fundamental, seduzido por definições superficiais de êxito. Ele fez uma pausa, deixando que a emoção genuína transparecesse em sua voz. Este projeto não é apenas sobre construir estruturas físicas, casas, escolas, centros comunitários. É sobre reconstruir o tecido social que nos une como seres humanos. É sobre honrar nossas raízes enquanto cultivamos novos começos. Ao final do evento, enquanto conversava com moradores e autoridades, Renato percebeu uma presença familiar se aproximando. Camila, agora não apenas sua diretora de projetos sociais, mas uma amiga em quem confiava plenamente. Discurso emocionante, chefe, comentou ela com um sorriso. Quase me fez chorar, e olha que não sou fácil. Renato riu, sentindo-se confortável com a naturalidade que havia se estabelecido entre eles nas últimas semanas. Resolvi seguir o conselho da minha mãe, falar com o coração, não com o script. Funcionou. Ela olhou ao redor, admirando a comunidade que celebrava. Sabe, quando você me promoveu, achei que era só gratidão pelo meu trabalho durante a crise. Mas agora vejo que era algo mais. Você realmente acredita nessa transformação, não é? Acredito. E não apenas para a empresa ou para essas famílias, mas para mim também. Os olhos dos dois se encontraram por um momento mais longo que o habitual. Não havia expectativas nem pressão. Apenas uma conexão genuína, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Era cedo demais para nomear o que surgia entre eles, mas havia tempo. O futuro se abria como uma estrada ensolarada após a tempestade. Na manhã seguinte, o Diário Catarinense publicou uma extensa reportagem sobre o projeto, com o título Raízes e Asas, como uma crise pessoal transformou-se em revolução social. A matéria destacava não apenas os aspectos físicos do projeto, mas principalmente a filosofia por trás dele. A ideia de que empresas poderiam e deveriam ser agentes de transformação social positiva. No pequeno apartamento em Itajaí, Dona Cida recortou cuidadosamente a reportagem para seu novo álbum de recordações. Ao lado de antigas fotos em preto e branco, ela jovem, com Francisco e o pequeno Renato, agora havia imagens coloridas de uma nova fase, um círculo que se fechava e, simultaneamente, se abria para possibilidades inéditas. No escritório da Meireles Construções, Renato iniciava a semana com uma reunião diferente. Não com executivos ou investidores, mas com um grupo de jovens arquitetos recém-formados da universidade local. O novo programa de mentoria da empresa buscava talentos que unissem excelência técnica e sensibilidade social. Vocês estão entrando no mercado em um momento de transformação, explicou ele aos jovens profissionais. Não basta mais construir edifícios impressionantes. Precisamos construir comunidades.
Não apenas erguer estruturas, mas fortalecer pessoas. Enquanto falava, Renato percebeu que havia, finalmente, encontrado seu propósito verdadeiro. A tempestade que quase o destruíra acabara por lavar camadas de ilusões e expectativas artificiais, revelando o cerne de quem realmente era e do que verdadeiramente importava. A traição de Beatriz, a conspiração empresarial, as revelações sobre o passado, tudo isso fora doloroso, mas necessário para sua evolução. Como diria sua mãe, citando aquele velho ditado, tempestades limpam o ar. Ao final do dia, Renato dirigiu até a praia, estacionou o carro e caminhou descalço pela areia, sentindo a brisa suave de outono. O mar estava calmo, quase plano, refletindo o céu que lentamente se tingia de laranja e rosa. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Camila, reunião confirmada com a prefeitura de Camboriú para expandir o projeto. Quer que eu vá junto amanhã? Ele sorriu digitando a resposta. Claro, somos uma equipe, não somos? Guardando o celular, Renato respirou profundamente, enchendo os pulmões com o ar salgado do mar. Um capítulo se encerrava, outro começava. A vida como o oceano à sua frente estava em constante movimento, às vezes tempestuosa, às vezes serena, sempre fluindo, sempre renovando-se. E ele finalmente aprendera a navegar suas águas. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Renato e Dona Cida tenha tocado o coração de vocês. A jornada de descoberta, traição e redenção que acompanhamos nos mostra que, mesmo nas horas mais escuras, a integridade e o amor familiar podem iluminar nosso caminho. Para continuar experimentando emoções como essas, temos uma playlist especial com outras narrativas brasileiras que vão fazer você rir, chorar e refletir sobre a vida. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta história mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também aprecia uma boa história de superação. Nos comentários, conte-nos. Você já vivenciou uma situação em que precisou escolher entre o perdão e a mágoa? Estamos ansiosos para conhecer um pouco da sua história também.